Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, seja bem-vindo mais uma vez ao Mito Poético Cotidiana. E hoje eu queria falar sobre uma coletânea de livros, 7 livros na verdade, que encanta milhares de pessoas ao redor do mundo, que já foi adaptada para o cinema, para desenho animado, para peças de teatro, e que foi escrita por um dos mais importantes autores do século XX, um dos mais criativos e mais inventivos escritores, que é C.S. Lewis. E é óbvio que eu estou falando aqui de Crônicas de Nárnia, aqui no volume único. Esse livro, na verdade, tem várias edições, tem volumes separados. Esse volume único aqui é importante porque ele traz também, no final do livro, um artigo do Lewis intitulado Três Maneiras de Escrever para Crianças, que é muito interessante. Ele fala sobre o valor dos contos de fada. Mas o assunto aqui, na verdade, são as crônicas. Não todas as crônicas, eu queria apenas abordar aqui o início e o fim. Então aqui é um pouco de alfa e ômega de Crônicas de Nárnia, de Gênesis e Apocalipse. Eu vou falar aqui alguns spoilers do livro necessários para que a gente possa entender a história, então fique atento a isso, mas eu prometo não estragar toda a narrativa para você que ainda não leu. Você que já leu sabe que a história de Nárnia é ambientada em 7 volumes, e esses volumes correspondem a períodos históricos distintos da criação de Nárnia até o fim de Nárnia. Eu queria falar aqui, na verdade, não do primeiro livro a ser escrito, que foi O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, mas sim o primeiro livro na cronologia da série, que é O Sobrinho do Mago, e também falar um pouquinho sobre o último livro a ser escrito, que é A Última Batalha. Então, de Gênesis a Apocalipse, em certo sentido. Por que eu digo isso? Porque na história de Nárnia, O Sobrinho do Mago narra a criação de Nárnia. E A Última Batalha faz uma espécie de releitura do que seria o Apocalipse narniano. Não é a minha intenção aqui esgotar os temas, mas apenas pontuar algumas questões importantes que eu acho que valem a pena serem identificadas para que a leitura do texto se torne mais prazerosa e mais interessante quando vinculada a questões da própria teologia cristã. Quando Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, na verdade, ele não estava pensando em fazer uma espécie de alegoria do Evangelho ou como contar a história do cristianismo para crianças. Não era essa a intenção dele. Ele mesmo diz numa carta que ele nunca conseguiria escrever assim. Na verdade, ele diz, a história toda surgiu com imagens. E a primeira imagem foi a de um fauno carregando presentes no meio da neve. É claro que quando o texto foi se desenvolvendo, as narrativas foram também se assemelhando às questões da própria teologia cristã, da própria espiritualidade cristã. Isso é inevitável, afinal de contas, Lewis era um autor cristão e não fez de propósito, não é a intenção dele evangelizar crianças com a sua história, mas ele escreve a partir de quem é. E todas as vezes que isso acontece, é óbvio que aquilo que nós somos transparece na narrativa. Aliás, ele diz que essa é uma prova de uma boa literatura. Porque uma literatura escrita apenas para argumentação ou para convencimento mercadológico, essa literatura será forçosamente ruim. Agora, quando se é escrito algo que vem a partir da própria experiência do autor, e nessa narrativa se transparece quem o autor é, então estamos falando de uma boa literatura. Mas, deixando isso de lado, eu queria falar um pouquinho aqui então sobre as duas crônicas que iniciam e terminam cronologicamente a história de Nárnia. A primeira é O Sobrinho do Mago. A história começa com duas crianças se encontrando, Diggory, que será depois o professor Kirk, lá do livro Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, e Polly, que é uma menina que acabou de se mudar para a casa vizinha e está conhecendo na vizinhança. E eles começam a conversar, então constroem uma amizade, começam a brincar juntos, e o Diggory fala para Polly do seu tio, que, segundo ele, é um bruxo ou algo semelhante. E eles acabam explorando a casa e encontrando o estúdio do tio André. E, de fato, o tio André estava mexendo com uma questão vinculada a outros universos. Ele até diz isso com muita clareza. Não estou falando aqui de outros locais que a gente pode visitar indo fisicamente, mas sim de outros universos, outras realidades que estão lado a lado da nossa, mas que a gente não pode tocar. E ele acaba enganando as crianças, fazendo com que a Polly toque num determinado anel, que a leva para outro lugar, ela desaparece de cena, e o Diggory fica desesperado e acaba se envolvendo na tentativa de salvá-la. Então ele leva junto com ele 2 anéis, um verde e um amarelo, e vai até onde Polly está. E aí encontra um lugar chamado Bosque Entre Dois Mundos. Na verdade, é um bosque cheio de poços de água, e eles descobrem depois que cada poça d'água daquela leva a um mundo específico.
Eles se encontram, mas antes de voltar então para o seu mundo natal, eles decidem explorar o mundo. E aí eles vão parar no mundo de Sepul. Esse mundo é um mundo morto, um mundo adoecido, com o sol vermelho já no fim da vida, e é um mundo completamente deserto. E perambulando pelo castelo que eles estão explorando, as crianças acabam encontrando um sino e um desafio escrito na base desse sino, que dizia o seguinte: ousado aventureiro, decida de uma vez, faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar, se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? E é claro que a Polly não quer tocar o sino, mas o Diggory acaba tocando, e por culpa do Diggory, a feiticeira branca, Jadis, rainha daquele mundo, renasce. As crianças voltam então para o seu mundo de origem, e a feiticeira vem junto com elas, faz uma bagunça muito grande nas ruas de Londres, e eles acabam depois conseguindo levá-la de volta ao Bosque entre dois mundos. Naquele lugar, mais uma vez, eles mergulham num novo poço. E aí, quando eles chegam nesse novo espaço, não há nada. Não há nem cor. É algo indefinível, algo indecifrável. Eles não conseguem discernir o que há diante deles. Mas eles começam a escutar uma voz cantando. E imediatamente, enquanto eles escutam a voz cantar, eles também percebem que o céu foi tomado de estrelas. E eles percebem também que as estrelas estão cantando junto com aquela voz inicial. Eles olham ao redor e de repente percebem que grama está surgindo debaixo dos seus pés. Flores, mato, árvores, a criação está surgindo a partir do canto. Depois eles percebem que quem está cantando é um leão. Na verdade, é Aslan que está gerando aquele mundo. O canto de Aslan faz nascer Nárnia. Nárnia é criada naquele momento. As criaturas recebem então o dom de falar por parte do próprio Aslan, e ele começa a dar as suas primeiras ordens para que aquele mundo seja organizado e possa viver uma existência de justiça, de harmonia e de paz. Evidentemente, eu não vou dar todos os detalhes do livro aqui, mas eu queria chamar a atenção dessa passagem em especial para o relato bíblico da criação. Em Gênesis, nós temos o relato poético da criação. Não se trata de um relato literal. Não há ciência no Gênesis. Há poesia. E nesta poesia criadora, nós temos a voz de Deus criando as coisas. O paralelo é muito evidente. O canto de Aslan é o canto do universo. E a mesma forma que o canto de Aslan convoca a sua própria criação a cantar junto com ele, co-criando o mundo, da mesma maneira, quando na narrativa do Gênesis Deus cria o universo, a perspectiva é que ele convoca também os seres humanos e toda a criação a co-criar com ele. Em que sentido? Não evidentemente de gerarmos coisas novas, mas sim de organizarmos o caos, de organizarmos a natureza, de cuidarmos do mundo. Essa proposta, na verdade, está vinculada a uma leitura que vem do judaísmo, da qual já falamos aqui, que é a perspectiva do panenteísmo, ou seja, Deus em todas as coisas. Não porque ele se dissolveu nas coisas, mas porque ele sustenta as coisas pela sua presença. E essa afirmação nos faz pertencentes à terra. Nós somos terra, tirados inclusive do pó da terra, conforme a imagem de Gênesis. E os paralelos continuam, porque da mesma maneira que há todo um universo em expansão lá em Nárnia, também há todo um universo em expansão no nosso próprio mundo. E da mesma maneira que há melodia, canto e beleza naquele mundo, também há melodia, canto e beleza neste mundo. Aliás, é interessante chamar a atenção a um detalhe aqui. O tio André, que é um dos personagens da narrativa que está acompanhando as crianças naquele momento, ele é profundamente egoísta, avarento, ele só busca os próprios interesses. E quando ele está diante da criação de Nárnia, enquanto as crianças escutam o cantar de Aslan, a voz do leão, ele escuta, na verdade, rosnados, grunhidos, barulhos que não consegue identificar e fica até com medo deles. A analogia é muito clara. Quando nós nos desumanizamos na nossa relação com o outro, com o cosmos, nós perdemos a possibilidade de nos encantarmos também com o canto que há na criação. Porque há música na criação, há melodia na criação, há todo um espaço de beleza que se faz presente diante de nós por ação divina. E esse dado deveria nos levar, então, a cuidar do nosso mundo com muito zelo, com muita atenção. Porque apenas fazendo assim nós conseguiríamos participar também deste canto, co-criando o mundo. Esse elemento é profundamente teológico e repleto de espiritualidade.
porque cuidar do nosso chão é também nossa vocação enquanto seres humanos. Mas a narrativa, claro, não termina aí, tem muitas histórias acontecendo em Nárnia, até chegarmos ao último livro. Então, se nós começamos falando da criação e falando do canto de Aslan, que dá vida a todas as coisas, e que gera harmonia no universo, que gera essa beleza, esse canto que transparece na criação, agora nós nos aproximamos do último livro da série, que é A Última Batalha. Bom, em A Última Batalha, que é o último livro da série, nós estamos muito distantes da criação de Nárnia. Na verdade, o próprio Aslan tornou-se, para muita gente, uma lenda, uma história que não existe de fato. E nesse momento aparece lá dois personagens que no livro vão se tornar importantes, que é o macaco manhoso e o jumento confuso. O macaco encontra, boiando no rio, uma pele de um leão e tem uma ideia: vestir o seu amigo jumento com aquela pele de leão e dizer para todo mundo que Aslan retornou e que ele é o porta-voz de Aslan. E ele faz isso. E aí o jumento fica sempre à distância, sempre na penumbra, vestido de leão, e ele diz para todo mundo, para os animais falantes: olha, Aslan retornou, ele está muito irritado com vocês e me colocou como porta-voz. Então tudo que eu disser a vocês será, na verdade, ordens de Aslan para vocês. Vocês precisam cumprir. E os animais se amedrontam com aquilo. Afinal de contas, eles não sabem direito quem é Aslan, ficaram muito tempo sem vê-lo. E é claro que o macaco aproveita essa situação para poder controlar os animais e usufruir deles o que eles têm para dar. Então ele fica ali governando aquela região em nome de Aslan. Todo mundo acaba sendo convencido de que Aslan retornou, mesmo que as suas ordens pareçam tão estranhas. Por exemplo, dentre as ordens daquele suposto Aslan está a derrubada de várias árvores seculares de Nárnia. Para quê? Para a criação de uma espécie de fábrica, para a criação de uma espécie de lugar que dê lucro. Mas, embora achando estranho isso, eles não duvidam. Afinal de contas, talvez seja Aslan de fato. Eles temem Aslan, têm medo de Aslan. Menos o rei Tirian. O rei Tirian decide investigar isso porque ele sabe as histórias de Aslan e entende que esse não pode ser Aslan de fato. Então ele vai lá investigar. Ele acaba sendo prisioneiro e aí ele chama as crianças, né, os amigos de Aslan, que já visitaram aquele mundo há muito tempo, e eles aparecem. Todas as crianças que, de uma maneira ou de outra, estiveram vinculadas a Nárnia, são ou citadas ou de fato aparecem na narrativa. Para encurtar a história, tem um momento do livro que eles se encontram na terra de Aslan. Eles percebem que a terra de Aslan, na verdade, é muito semelhante ao que eles conhecem em Nárnia. Eles começam a andar pela terra de Aslan e percebem que já viram aquela montanha, que já viram aquele rio, conhecem o ambiente, e aí eles chegam à seguinte conclusão: eles estão em Nárnia, mas não é Nárnia. É uma Nárnia melhorada, é uma Nárnia glorificada, digamos assim. E eles começam a perceber que não é só Nárnia que tem uma parte glorificada, mas eles olham ao redor e percebem que há outros mundos também vinculados àquele país de Aslan. A proposta é: na terra de Aslan existe a plenitude de todas as realidades que eles podem encontrar. Então o unicórnio, e essa cena é fantástica, ele bate com os cascos no chão e exclama: finalmente voltei para casa. Esse sim é meu verdadeiro lar. Aqui é o meu lugar. É esta terra pela qual tenho aspirado a vida inteira, embora até agora não a conhecesse. A razão por que amávamos a antiga Nárnia é que ela às vezes se parecia um pouquinho com isso aqui. Avancemos, continuemos subindo. Eles continuam andando até que encontram um soldado chamado Emmett, um soldado calormano. E o soldado, que havia lutado contra os narnianos, está muito espantado por estar ali. Afinal de contas, ele diz e ele pensa que não seria merecedor daquele lugar. E ele conta sua história às crianças. Ele diz que estava ali aturdido por estar na terra de Aslan, quando o próprio leão aparece diante dele, e no lugar de devorá-lo, o que ele achava que iria acontecer, o leão dá uma lambida no seu rosto e diz: seja bem-vindo. E ele não entende isso. O soldado começa então a dizer a Aslan: mas Aslan, eu servi a Tash, a uma outra divindade, eu não servi ao Senhor. E Tash no livro representa o mal, representa a injustiça, a perversidade. E ele diz que serviu a isso. Mas então Aslan diz a Emmett o seguinte: criança, todo serviço que tens prestado a Tash, eu considero como serviço prestado a mim. Não porque ele e eu sejamos um, mas por sermos o oposto um do outro,
é que tomo para mim os serviços que tem prestado para ele. Pois eu e ele somos tão diferentes que nenhum serviço que seja vil pode ser prestado a mim e nada que não seja vil pode ser feito para ele. Portanto, se qualquer homem jurar em nome de Taxe e guardar o juramento por amor à sua palavra, na verdade jurou em meu nome, mesmo sem saber, e é eu que o recompensarei. E se algum homem cometer alguma crueldade em meu nome, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é a Taxe que ele está servindo, e é Taxe quem aceita suas obras. Em poucas linhas, o Lewis conseguiu descrever dois pensamentos importantíssimos para a escatologia cristã. O primeiro é a perspectiva de que, quando nós nos desumanizamos no cuidado com o mundo, o resultado disso é o caos. E a segunda questão importante é que, na perspectiva do livro, a salvação, que é estar na terra de Aslan, pertence a Aslan, e não aos narnianos. Ou seja, nenhum narniano teria aceitado o Emmett, um soldado inimigo, na sua própria terra, digamos assim. Se fosse dada a escolha aos narnianos, muito possivelmente eles teriam excluído Emmett de qualquer possibilidade de estar naquela terra. Mas, como a proposta de entrar na terra de Aslan é dada apenas pelo próprio Aslan, então Emmett é bem-vindo. E isso traduz uma ideia teológica muito importante, muito central, que é a perspectiva de que, na teologia cristã, a salvação não é pertencente à igreja ou aos cristãos, mas ela pertence apenas ao próprio Deus. E se ela pertence apenas a Deus, então não há por que nós estabelecermos critérios de julgamento para dizermos quem estará ou quem não estará na terra de Aslan. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco maior do que os outros, mas são dois livros importantíssimos. E com isso eu também quero recomendar que você leia as Crônicas de Nárnia. Você vai ser muito bem recompensado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.